Estão acontecendo muitas coisas nos Estados Unidos e temos visto cada vez mais claramente que os políticos progressistas não querem mais esconder as suas agendas. E uma das coisas mais chocantes de ver é como alguns, ainda que poucos, pastores apoiando políticas antibíblicas e completamente destrutivas. Mas, por outro lado, não é surpresa quando você vê o nome das pessoas que estão apoiando isso. E nesse vídeo nós vamos olhar quem são, observando o que está por trás desses endossos, e para isso nós vamos precisar analisar qual é a verdadeira posição bíblica acerca de tudo o que está acontecendo. Recentemente falamos sobre a convenção do Partido Democrata nos Estados Unidos, que é o partido progressista e esquerdista da Kamala Harris, em que tinha um trailer para fazer aborto e vasectomias gratuitos. E sem contar que quase todas as falas dos palestrantes tiveram apologia ao aborto, como se fosse um elo que mantém unido o partido. E se torna ainda mais terrível ao pensar que a Kamala apoia o aborto até o ponto do nascimento. E o seu vice, o Tim Walz, enquanto governador do estado de Minnesota, passou uma lei que diz que se um médico tentou fazer um aborto e não conseguiu e o bebê nasceu, o médico não precisa prestar assistência a esse bebezinho. Em outras palavras, essa lei do Tim Walz permite que um médico deixe um bebê nascido para morrer. E é uma falta de humanidade tão grande que é a ponto de partir o coração. Mas as coisas grotescas do Partido Democrata não param aí. Outra questão é que eles são a favor da mutilação infantil. Ou seja, se o Joãozinho disse que se vê como Mariazinha e os pais falarem não, você é Joãozinho, o partido da Kamala é a favor de tirar a guarda da criança dos seus pais. Imagine alguém arrancar o seu filho de você pelo simples fato de você estar zelando pelo bem do seu filho. E além de apoiarem tantas outras políticas radicais a favor de várias agendas e várias ideologias antibíblicas. E então, pouco tempo atrás, Ray Ortlund, um pastor do Tennessee com diversos livros, até mesmo alguns em português, tanto seus como de sua esposa e de seus filhos, ele tweetou isso aqui: nunca o Trump, dessa vez Harris, sempre Jesus. Não é brincadeira, ele realmente escreveu e postou isso. E uma autoridade evangélica dos Estados Unidos, que já faz algum tempo que tem abraçado ideologias cada vez mais progressistas, o David French, respondeu: esse é o caminho, mostrando seu apoio ao tweet. E obviamente muitos cristãos se assustaram de ver um pastor endossar uma figura política que celebra todo tipo de imoralidade, desumanidade e perversão. Então, sem arrependimento nas suas palavras, ele apagou o tweet dizendo que ele foi mal interpretado. Mas sabe de outra coisa que revela não ser surpresa tudo isso? Ray Ortlund é pastor na mesma igreja que Russell Moore. Moore, desde muito tempo, tem defendido o Partido Democrata, bem como ideias feministas e outras pautas seculares. E ainda uma vez contou uma história dizendo que, enquanto ainda namorava a mulher que se tornou sua esposa, quase terminou o relacionamento quando descobriu que a família dela apoiava o Partido Republicano, o Partido Conservador. Mas eu quero ir ainda mais fundo. O que acontece para que pastores e pessoas renomadas abracem posições tão antibíblicas? Eu acredito que a razão principal acontece quando passam a ler a Bíblia de forma equivocada por medo de perder a sua reputação ou o status de intelectualidade. Perceba, grande parte das pessoas que querem o rótulo de intelectual como um fim em si mesmo estão dispostas a ceder em pontos essenciais da fé cristã ou a serem ambíguos o bastante para não causar conflitos. No último vídeo, nós falamos sobre aquilo que o pastor Joe Rigney chama de o medo do olhar progressista, que acontece quando muitos cristãos começam a agir como se tivesse um progressista vigiando e criticando tudo o que ele fizesse. E como consequência desse medo, muitos acabam colocando a política progressista como a lente para ler a Bíblia, quando na verdade a Bíblia deve ser a lente pela qual nós lemos o mundo ao nosso redor. E outra razão do porquê isso acontece é quando muitos cristãos não cultivam uma visão bíblica sobre o Estado.
É comum a gente acabar se acostumando com aquilo que a mídia diz que deve ser a relação da igreja com o Estado. Mas a nossa base não deve ser a mídia. Nossa base, nosso fundamento deve ser a palavra de Deus. E eu gosto muito do resumo que fizeram em 1646 na Confissão de Fé de Westminster, que sintetiza muito bem qual é a visão bíblica sobre o papel do Estado. E diz assim: Deus, o Supremo Senhor e Rei de todo o mundo, ordenou que os magistrados civis estivessem debaixo do seu comando sobre o povo, para sua própria glória e para o bem público. E para esse fim, armou-os com o poder de espada, para a defesa e o encorajamento dos que são bons e para a punição dos malfeitores. Veja, os magistrados, as autoridades, devem reconhecer que servem debaixo do comando de Deus, para a glória de Deus e para o bem do povo. O seu papel é defender e encorajar os bons e punir os maus. Então, mas se pessoas tentam inverter essa lógica, se colocando como árbitro e juiz e não reconhecendo a Deus, não estão cumprindo o seu dever. Se o magistrado pune as pessoas de bem e deixa o mal sem punição, está violando o seu dever inerente. Perceba como a visão bíblica nos dá uma percepção justa e correta acerca do papel do magistrado. O problema acontece quando muitos fecham os olhos para isso e abraçam uma visão secularizada e progressista. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E um autor colocou essa como sendo a motivação do Ray Ortlund, dizendo: o endosso de Ortlund a Harris Walls é o que acontece quando a teologia política reformada é trocada por uma teologia de papel que fez as pazes com o esquerdismo. Infelizmente, dá para perceber que uma teologia fraca produz uma visão política fraca. Alguns anos atrás eu costumava ouvir muito as pregações do Ray Ortlund com admiração, mas tiveram pessoas que me alertaram sobre uma tendência antinomista dele. Isso é, uma tendência de só falar da graça e nunca falar sobre a importância de obedecer à lei de Deus e buscar santidade de forma ativa, culminando assim em uma negação da agência. Então, ele falava muito sobre: se você pecou, venha a Jesus porque ele vai te receber. Mas não falava: vá a Cristo e viva em santidade, rejeite o pecado. Então, de certa forma, é um evangelho incompleto, porque o poder para a santificação faz parte do evangelho. E o resultado de um evangelho incompleto é uma teologia de papel. E uma teologia de papel faz as pazes com o esquerdismo. E isso é um alerta para que busquemos o discernimento. Muitas vezes entendemos o que queremos entender ou passamos a gostar da personalidade de alguém e não prestamos atenção às palavras dela. Mas o discernimento bíblico nos orienta a termos ouvidos aguçados para perceber o que as pessoas estão deliberadamente deixando de fora. Cuidado com os termos e ênfases que se encaixam perfeitamente em uma agenda secular progressista. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Assim, a gente percebe que a forma de alcançar o discernimento para todas as áreas da vida é através da palavra de Deus. Quando vivemos com uma real devoção para com Deus, passamos a amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Por isso, quando vemos alguém defendendo a morte de bebês inocentes que estão no ventre de suas mães, precisamos ir para a Bíblia e reconhecer que Deus formou a substância ainda informe. Ele teceu cada bebê no útero de sua mãe, como diz o Salmo 139. E, portanto, o aborto é uma completa violação à palavra de Deus. Isaías 5:20 diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz a escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Mas talvez você olhe para as coisas que estão acontecendo e pense que não tem esperança.
Talvez você veja o noticiário e pense, já era. Ou viu maluquices na rua e pensa, é o fim. Mas tenha esperança. Lembre-se da ressurreição. Enquanto muitos achavam que era o fim, Jesus ressurgiu. A fé cristã é uma fé de esperança. Cristo venceu, Cristo vence, Cristo vencerá. Os mansos hão de herdar a terra e a nossa oração deve ser para que Deus cumpra a vontade dele na terra, assim como já é no céu. Porque o Senhor Jesus venceu, nós também venceremos. Tenha esperança e viva uma vida cristã vitoriosa fundamentada na palavra de Deus. Ame a justiça e fale contra o mal. E isso exige de nós o olhar para a situação da igreja e saber com amor pontuar aquilo que precisa de correção. E se você quiser entender 4 armadilhas que as igrejas modernas estão suscetíveis a cair, clica nesse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. E com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.